Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Malu e hoje eu vou trazer aí uma reflexão sobre você é obsessor do seu marido? Para a gente iniciar, a gente tem que saber primeiro o que é, na verdade, uma obsessão. Obsessão, gente, é toda aquela pessoa que fica ali vigiando, que fica todo o tempo stalkeando outra pessoa. O obsessor, ele pode ser encarnado, ou seja, por exemplo, eu estou num corpo no planeta Terra. Então eu posso estar obsediando o meu marido, ou eu posso estar em outro plano, ou seja, sem o meu corpo, só com o meu espírito, também obsediando o meu marido. Então, para que a gente entenda o processo de obsessão, vale ressaltar que a obsessão pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Calma, calma que eu vou explicar bem direitinho. Eu vou começar com um exemplo muito simples. Por exemplo, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 1 ano e 3 meses. E durante muito tempo a minha mãe me colocava para dormir no colo dela. Então imagina para uma criança que não tem a menor noção o que é um desaparecimento, o que é uma morte, ter aquela pessoa que era o amor da sua vida, no caso a minha mãe, simplesmente sumir. Como é que uma criança entende a morte de um ser humano? É muito complexo. Então, durante muitos anos, milhares aí de horas e muitos anos, eu ficava clamando pela minha mãe. Tudo que acontecia, eu dizia, se eu tivesse uma mãe, eu não estaria passando por isso. Se eu tivesse uma mãe, e aquilo, e isso, e aquilo. Então, na verdade, um belo dia eu descobri, através de uma outra pessoa, que eu, Maluzinha, estava obsediando a minha mãe. Ou seja, nesse caso especificamente, é uma obsessão de um encarnado para um desencarnado. E o que é o desencarnado, Malu? Desencarnado, gente, é aquele que já partiu, que virou uma alma, um espírito, como você preferir chamar. Agora eu vou dar um exemplo bem específico de mulheres ou de homens, de encarnado para encarnado. Por exemplo, seu marido chega em casa, vai tomar um banho, você pega a carteirinha dele ali, já começa a vigiar a vida dele. Ele sai para ginástica, você fica aí olhando o celular dele e todo o tempo você está atrás dele. Quando você faz esse processo, você está fazendo uma obsessão. O que é isso? Você está meio que preso na energia dessa pessoa. Então, a obsessão de encarnado para encarnado é mais comum do que vocês possam imaginar. E a maioria dos homens e das mulheres fazem isso, o que é uma grande perda de energia. Quando você está vigiando o seu marido, você está perdendo a sua energia. E está fazendo o quê? Deixando de viver a sua vida e cuidando de você, se alimentando de coisas boas. A gente tem um costume de dizer que nós temos que fazer ginástica, que temos que cuidar do nosso corpo, mas a gente também tem que alimentar a nossa alma. E para alimentar a nossa alma, o que se faz necessário? Meditação, oração e autoconhecimento. Como é que você vai mudar se você não tem o conhecimento, especificamente nesse caso que eu estou citando, que você é uma obsessora do seu marido ou o seu marido é um obsessor seu? Sabe aquele cara que fica vigiando a mulher? A mulher vai para o trabalho, ele fica ligando. A todos os momentos, de hora em hora, se a mulher sai, se vai para o cabeleireiro, ele fica lá fora. Isso é uma obsessão clara, gente. E podem ter certeza,
Quando essa pessoa falecer, ela vai permanecer com a mesma atitude que ela tem hoje. Então a gente vai citar aí, nós já citamos o exemplo de uma obsessão de encarnado para o desencarnado, que foi no caso do exemplo da minha mãe, que eu era obsessora dela e não sabia, né? E aí nós citamos o exemplo de encarnado para encarnado, que é você obsediando seu marido ou seu marido obsediando você, ou seja, vigiando constantemente os seus passos. Agora nós vamos citar um exemplo de desencarnado para encarnado. Vou citar um exemplo que Chico Xavier brilhantemente falou num dos seus milhares de vídeos que eu assisti. Ele disse que estava uma família reunida para, tipo, festejar um cafezinho, uma saudade, e estava todo mundo ali se reunindo, e alguém teve a infelicidade, digamos assim, de falar de uma pessoa que havia morrido, que a gente chama de desencarnado. Nesse momento que a pessoa começou a falar e falou mal, ou seja, com maledicência, na mesma hora aquele espírito é como se ele fosse puxado ali para perto para a mesa e ficava do lado dessa pessoa ouvindo tudo que ela estava falando. Sabe quando as pessoas fazem fofoca? Vamos supor, você trabalha numa repartição e o seu chefe é muito rígido, é muito tudo. Você faz aquela panelinha, aquele grupinho e você decide falar do chefe. E vocês acham que não tem ninguém espiando? Mas eu vou logo dar a real para vocês. Não tem só um, não, gente. Tem milhares, milhares de consciências que estão aí observando vocês. Então, vigiai e orai, é o que Jesus nos ensinava. Na mesma hora que essas pessoas estavam falando desse morto, o morto veio em espírito e ficou brigando, tipo chutando, dando beliscão no outro para ele calar a boca. Aí você pode dizer, mas Malu, o que que acontece no corpo físico? Gente, o corpo físico, ele é tão denso, tão denso, tão denso, que é como se fosse assim, eu vou exagerar, que eu sou um pouquinho exagerada na forma de falar. Imaginem que uma pessoa dá uma facada em você. Aí a facada é forte. Mesmo que essa pessoa, no plano espiritual, mentalmente, ela projete aí a raiva dela como se fosse uma faca, você sente assim no corpo físico. Mas em compensação, você fica toda quebrada. O que é isso? Sabe aqueles dias que você dorme no outro dia, tá de mau humor, atacado ou atacada? E quando toda no corpo, é como se você estivesse levando aí uma pisa espiritual. Eu vou falar uma coisa para vocês, que quem me narrou isso foi uma advogada. Ela era advogada criminalista. Ela estava defendendo uma causa e ela, além de advogada, ela era médium e ela era vidente. E ela estava deitada numa rede, como se fosse nessas casas de veraneio, de praia. E ela disse que surgiu, apareceu dois espíritos e tipo deram uma surra nela. O que seria essa surra? No plano físico seria, vamos só, apanhar de cinturão, apanhar de corda, apanhar de murro, o que for. No mundo espiritual é a mesma coisa. Só que não fica, as marcas que ficam no corpo físico, ficam, digamos assim, o corpo dolorido, você sem energia, é porque a matéria é diferente. Então a gente tem uma responsabilidade imensa sobre esse novo conhecimento. Ou seja, ter cuidado com o que nós falamos. É claro que a gente não é perfeito, não é perfeita. Gente, a mente da gente tem uma tendência assim, ó, enorme de falar mal dos outros, de processar só o negativo. Então a gente tem que abrir essa vigilância
para que a gente não entre num processo obsessivo. Alguns processos obsessivos são terríveis. Lembre-se daquela historinha de Jesus, que na verdade não era uma historinha, que ele dizia que tinha uma manada de porcos e tinha um rapaz que ele estava, entre aspas, chamava de imundo, ou seja, um ser que estava cheio de obsessão. Quando Jesus perguntou, quem é você? E ele respondeu, eu sou a legião. O que é uma legião? Centenas de espíritos. O que são esses espíritos? São o que a gente chama de obsessores. Você baixa a sua frequência. Eu não sei botar no card aqui no vídeo, mas num desses vídeos meus eu falo sobre a frequência. Quando você está sorrindo, fazendo o caderno da gratidão, estar de bem com a vida, você aumenta a sua frequência, você emana uma luz e essa luz fica aqui ao seu redor, mostrando para todo mundo quem você é. Existe um livro que eu li, que eu nunca esqueci, há muito longe daqui. Os seres de luzes estavam fazendo uma excursão, geralmente de madrugada essas excursões, e eles, ao longe de onde eles estavam, eles avistaram um pontinho de luz numa favela no Rio de Janeiro, bem distante. A pessoa que estava aprendendo perguntou o que era aquele ponto de luz. E os missionários disseram para esse ser que estava aprendendo que aquilo ali era uma casa onde nessa casa existia gratidão e oração e vigília, ou seja, dentro de uma comunidade imensa, só existia essa casa que brilhava. O que isso quer dizer? A frequência dos seres daquela casa. Não importa se você mora numa casa, numa favela, numa tapera. O que importa é a energia que você está vibrando. E eu pergunto para você, qual é a sua vibração de hoje? Qual é a luz que você está emanando? Você quer ficar com a treva ou você quer ficar com a luz? Faça essa reflexão. Observe suas atitudes. Observe quem você está obsediando ou observe se você está sendo obsediada. E se você não quer mais isso na sua vida, a chave, está com você. Sabe como você muda isso? Mudando a frequência. Elevando a frequência os seus pensamentos, você modifica a sua vida. Tá certo assim? Por favor, deixa o joinha, gente, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda o YouTube a entender que a gente pode mais, que a gente pode evoluir. Muita paz e muita luz. Gratidão. Namastê.